Pronto, estamos aqui hoje ao vivo na página do Facebook da Casa de João, irmão Francisco, nosso querido Lindenberg, nosso grande amigo Alexandre, que a gente se acompanha por aí no mundo virtual, né? E conhecendo essa pessoa maravilhosa, né? Astrid, que não precisa ser apresentada, porque a simpatia se apresenta por ela, né? Então, sejam todos bem-vindos, muito boa noite, te agradece de coração a presença aqui, né? A gente vai ouvir com muita atenção. Eu vou, durante a palestra, eu saio, fico só na retaguarda, o Lindenberg vai conduzir, tá bom? O espaço é de vocês. Nós estamos aqui, não tem problema ir um pouquinho mais longe, né? Não tem problema. Enquanto tiver alguém escutando, nós estamos aqui falando, né? Então, né, sejam bem-vindos à Casa de João, irmão Francisco. 8 horas em ponto, a gente inicia. Eu vou, se me permitem, já temos algumas pessoas aqui dando boa noite. Se me permitem, eu vou fazer a prece inicial. Vou ler uma pequena frase do nosso querido Herculano Pires e a gente passa a bola para vocês, tá bom? Pode ser assim? Tá bom, Alexandre? Tá ótimo, tá ótimo. Ok, amigo. Então vamos à nossa prece inicial, dando boa noite a todas as pessoas que estão aqui já conosco. Aqueles que quiserem fechar os olhos apenas para uma concentração melhor. Querido mestre, divino irmão, mais uma noite se inicia nessa tarefa extremamente prazerosa que recebemos da espiritualidade, de trazer aos nossos irmãos, à humanidade, uma palavra de fé, de esperança, de conhecimento e de consolo para o enfrentamento desse momento de grande dificuldade que a nossa família passa com este vírus. Te imploramos, Senhor Jesus, que os nossos mentores, nossos anjos da guarda, estejam próximos de nós nesse momento, nos inspirando para que as palavras fluam de nossa boca, levando o que o nosso coração está cheio, que é de amor, de esperança, de fé. Que possamos abrir as nossas mentes para compreender um pouco desta maravilhosa filosofia que Kardec trouxe para nós, que nos transforma em pessoas melhores. Que Deus abençoe a nós todos e que assim seja. Que assim seja. Olha, nós gostaríamos, se me permitem, ler uma pequena frase antes de entregar para vocês a sala. Herculano Pires, no livro Introdução à Filosofia Espírita, a primeira frase que ele escreve é a seguinte: uma introdução à filosofia espírita exige longa pesquisa de suas raízes nas coordenadas da evolução humana, o tempo e o pensamento. A história da filosofia é um contínuo que nasce da primeira indagação do homem sobre a natureza e depois sobre a vida e sobre ele mesmo. Se isso não é o que Kardec faz para nós, tão bem, se não é isso que a doutrina espírita nos responde, para quem a compreende, eu preciso voltar e começar a estudar tudo de novo. Né? Então, filosofem à vontade, nós estamos aqui, vamos saborear. A conversa fica gravada, vai ficar salva na página da Casa de João Irmão Francisco, para a gente depois rever à vontade, tá bom? Lindenberg. Muito obrigada, Wilton. Abraço, eu estou aqui, viu? Qualquer coisa é só chamar. Valeu, Wilton, obrigado. Obrigado, Wilton.
Bom, boa noite a todos e a todas. Quero saudar todos os amigos e as amigas que estão nos acompanhando, o pessoal do Agroespírita, o Felipe, o Efrem, outras pessoas que estão também aqui conosco, Joseíla, do Coletivo Girassóis, Valquíria, Arivaldo, Marivaldo, Sérgio Santos, Wanda, Daniel Neves, Vládia, Francisca, Gorete, enfim, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Natasha, que entrou agora, Yolanda também seja bem-vinda. Hoje, na nossa live, mais do que especial, uma live filosófica, inteiramente filosófica, com a nossa convidada Astrid, uma pessoa muito querida no campo da filosofia espírita, que tem inspirado tantas pessoas a buscarem o aprofundamento de estudos na perspectiva da filosofia espírita. Inclusive, eu estava lendo esse livro, Astrid, lembrando de você, do Bergson. A energia espiritual. Maravilhoso. E também estamos com o nosso amigo Alexandre Júnior, do Agroespírita, também uma instituição que tem feito divulgação e pesquisas filosóficas atualmente relacionadas ao espiritismo. E hoje a gente vai conversar, vai fazer um bate-papo entre três instituições que fazem um trabalho de pesquisa filosófica e também podendo responder a algumas questões em torno da filosofia espírita, podendo fazer um aprofundamento um pouco maior em relação a alguns pontos que a gente conversou no nosso roteiro. Então, antes de pedir aos nossos convidados para que se apresentem e apresentem as suas instituições, boa noite, a Vânia. A Vânia, se não me engano, diretamente de Minas Gerais. A Wanda, o Iraê, direto de Santa Catarina, que sempre está conosco. Fábio, Auristela, Eduardo Lima também, que é do Coletivo Girassóis e do Grupo Hermínio de Miranda. Enfim, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E aí eu queria começar, então, pela Astrid. Fale um pouquinho, se apresente, claro, mas fale um pouquinho para a gente sobre o trabalho do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, né, nessa jornada de produção que ele já tem. É uma alegria estar com vocês, eu não preciso dizer, e confesso a vocês uma certa emoção de conhecer o Lindenberg pessoalmente, o Alexandre. Nós nos conversávamos através de e-mail, e quando descobri o instituto que o Lindenberg fundou lá no Ceará, eu falei, gente, que maravilha, lá em Fortaleza, trocamos algumas ideias, né? Mas eu queria conhecer assim, mais profundamente a sua realidade. E agora temos também a Ágora Espírita, né, onde o Alexandre desenvolve um trabalho também de pesquisa que nós queremos conhecer. Então, vejo a maravilha que é a tecnologia de nós nos reencontrarmos após um bom tempo, né, e no espaço lá distante. Aí eu já começo a questionar, puxa, será que o espaço existe? Né? É um outro tempo agora, né? Daí para você, Lindenberg. Mas é uma alegria estar com vocês, queridos ouvintes, queridos internautas. Eu considero um encontro profícuo, porque a filosofia espírita precisa ser exaltada. Ela não pode ser negada na casa espírita, ela deve ser valorizada, porque ela tem, assim, um fulcro luminoso na elucidação da doutrina em todos os seus aspectos. Então, eu parabenizo a você, Lindenberg, que tomou essa iniciativa, assim como o trabalho, a obra de Alexandre, que é um valor inestimável, e que esse seja um ponto de partida para despertar aí novos pontos, né? Novos grupos que possam dar aí, estender esse trabalho, né? Que é tão valoroso e tão importante para a nossa doutrina. Agradeço pela oportunidade de estar com vocês. Gratidão, Astrid. Muita gratidão a você pela partilha. Antes de passar para o Alexandre, eu quero também dar as boas-vindas ao Sérgio Maurício, do Coletivo Espíritas à Esquerda. Seja bem-vindo. Emília Onishi, também seja bem-vinda. Alexandre, por favor, é com você.
Boa noite a todas e todos. Prazer conhecê-la, Astrid. Verdadeiramente, as redes sociais, a internet e a tecnologia têm nos facultado encontros maravilhosos, né? Sábado passado nós fizemos um encontro com eu, Lindenberg, Luiz Ignacio e Wilson Garcia, que foi um encontro maravilhoso. A gente falou sobre comunicação social espírita, né? Também falando do ponto de vista filosófico, e hoje a gente está tendo a oportunidade de discutir aqui. Para mim é um momento de prazer e de aprendizado, né? A gente está aqui para trocar saberes, trocar conhecimentos, produzir saberes a partir da partilha, a partir da troca. Então, o Ágora Espírita se sente feliz de poder estar aqui representado hoje nesse momento de tanta alegria. Maravilha, Alexandre. Muito, muito obrigado, gratidão também por estar aqui conosco. E aí eu queria pedir a cada um de nós, né, começando por vocês, para falarem um pouquinho do trabalho de cada instituto, quais as pesquisas, quais os eixos de atuação, como tem sido feito esse trabalho de aprofundamento. Eu gostaria que conversássemos um pouquinho nesse primeiro bloco sobre cada instituto que a gente está aqui representando. A gente pode começar por você, Astrid? Lógico, com muito prazer. A nossa instituição, ela teve início em 2007, né? Já fazem 13 anos. Mas eu não posso dizer que seja uma ideia inovadora. Por quê? Os cursos de filosofia espírita começaram na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Lá é um foco realmente luminoso, estudos assim bastante consideráveis, que merece realmente louvor. E nós desenvolvemos na nossa instituição a mesma atividade da federação, exaltando os cursos que tiveram início em 1987, mormente com o professor Manuel Piliga São Marcos, né, que escreveu obras assim muito substanciais sobre a filosofia espírita, e nós estamos dando continuidade a esse processo, exaltando a filosofia dos espíritos acima de tudo. Então, nós temos cursos modulares no que se refere a cursos temáticos, né, da filosofia tradicional, que importa também seja exaltada. Eu acho que a filosofia espírita e a filosofia tradicional não se excluem, né? Mas, mormente, nós buscamos uma reflexão assim aprofundada da filosofia espírita. Então, são 4 anos de curso. Tá? No primeiro ano, nós estudamos os filósofos, porque importa ter, assim, uma visão do que seja a filosofia, para depois entendermos por que o espiritismo é filosofia. Tá? Então, a gente estuda os filósofos, logicamente, um trabalho, eu diria, comparativo e complementar com a filosofia espírita. Depois, nós temos 2 anos de temas filosóficos, tá? Aí entram os livros do professor São Marcos, e no 4º ano, nós temos, digamos assim, a síntese desse processo, onde nós exaltamos a teoria do conhecimento e a ontologia espírita. Então, o curso é de 4 anos, 1h30 por semana, e, olha, valeria a pena a gente até estender um pouco mais, porque a filosofia espírita é profícua. Tá? Sim. Então, é uma instituição assim singela, mas é um trabalho que nós desenvolvemos com muita alegria e buscamos, na medida do possível, muito rigor, muita precisão, porque a filosofia exige isso, não é verdade? A filosofia é uma ciência rigorosíssima, né? Então nós precisamos nos ater a essa precisão na medida do possível, né? Então esse é o nosso ideal, né? E é uma alegria compartilhar com os nossos alunos, sempre muito interessados. Então, nós desenvolvemos particularmente cursos, né? Essa que é o objetivo maior da instituição. Maravilha. E é uma alegria compartilhar junto com vocês, saber que existem outras, né? Para a gente também se enriquecer umas com as outras, né? Certamente, umas complementam as outras. Né? Sim, com certeza, com certeza. E é uma inspiração, né? Eu, pelo menos, sempre me inspirei muito no trabalho do Instituto, no seu trabalho, e sempre procurei aprender com esse formato de cursos, com os autores que são trabalhados também.
Então, sempre foi uma fonte de aprendizados também. Muito bom. Que bom, que bom. Você falando assim, a gente fica feliz. Alexandre, por favor. Boa noite de novo. O Ágora Espírita surgiu em 23 de outubro de 2017, com a proposta de discutir os fenômenos sociais à luz do Espiritismo, à luz da doutrina espírita. E também com essa proposta de resgate da filosofia social espírita, ou de pelo menos provocar a problematização e a discussão de teóricos espíritas esquecidos, ou pouco lembrados, né? O Manuel Porteiro, o próprio Herculano Pires. Muita gente não coloca Deolindo Amorim nesse meio, mas assim, eu particularmente gosto muito do Deolindo. E também o próprio Deolindo Amorim, né, como uma proposta de resgate do material escrito, embora ele fale mais da questão da comunicação e da própria doutrina espírita em si. E aí nós vemos propondo várias discussões nesse sentido e sempre procurando esta percepção para discutir as questões sociais numa visão espírita e que contempla a questão da filosofia também. Então, assim, hoje, para mim, para nós, assim, fazendo o Ágora, é um momento de aprendizado, né, que a gente obter através das experiências de Astrid já, modos de a gente poder vivenciar a nossa realidade de pesquisa, né, já que a gente tem os eixos de pesquisa. O Ágora tem hoje, com a composição de um novo eixo, nós temos 6 eixos de pesquisa. A gente tem o eixo Espiritismo, Família, Gênero e Sexualidades, Espiritismo, Políticas e Promoção Social, Espiritismo, Racismo e Intolerância Religiosa, Espiritismo, Globalização, Meio Ambiente e Sustentabilidade, e Espiritismo, Saúde Mental e Direitos Humanos. Então, hoje, dentro desses eixos de pesquisa, a gente tenta instituir o resgate desses teóricos que às vezes não são tão lembrados e que eles às vezes podem até não falar diretamente da temática social, mas muitos deles falam, mas tem muito conteúdo para que a gente possa abordar e unir as pesquisas que a gente faz com outros filósofos, né? No caso de gênero, na Judith Butler, Michel Foucault, Guacira Lopes Louro, e outros pesquisadores do meio social, do meio científico. É basicamente o que a gente faz e o tempo que a gente faz, né? A gente está aí desde outubro de 2017, e nesse tempo nós produzimos artigos que estão no nosso site, que é www.agoraespirita.com.br, alguns editoriais, né? O texto mais novo que a gente fez foi do Espiritismo, Políticas e Promoção Social, tem dois textos dele lá, que é um texto, o Espiritismo não é apolítico, também tem uma pegada filosófica, aristotélica, inclusive, na composição desse artigo, e de outros artigos que estão lá. Quem quiser conhecer, é só pesquisar lá em www.agoraespirita.com.br. Pronto, Alexandre? Pronto, meu amigo. É porque a sua imagem congelou um pouquinho para mim, mas já voltou ao normal. Oi? Antes de eu falar do Instituto Herculano Pires, eu quero dar as boas-vindas ao professor Sula, Isabel Fernandes, Alan Sérgio, que é do Coletivo Girassóis também, Zuleide, Manuel Gomes, que é do Ágora, assim como Gustavo Filizola, Ana Lúcia Quirino, da Associação Espírita Vidal da Penha, seja bem-vinda, Lúcia Vilela, Valquíria, Cleide, Marivaldo, já comentei também, sejam todos bem-vindos. Bom, algo que eu até não tinha comentado com a Astrid, mas eu também faço parte do Ágora, Astrid. Ai, que bom, que bom. Exato. Eu e o Alexandre temos uma parceria boa, mesmo estando em estados diferentes, mas a gente tem construído diversas propostas juntos, e tem sido muito bacana, junto com todo o pessoal do Ágora Espírita, que é um pessoal também muito engajado. E aí, falando especificamente do Instituto Herculano Pires, meu amigo Matheus Monte, seja bem-vindo, boa noite. Esse ano, o Instituto completa 10 anos. Eu estava resgatando a memória, a gente fundou o Instituto em 2010. E eu estava comentando com a Astrid que nesse período a gente passou por muitas
muitas mudanças, percalços e etc. Então, a gente teve os 4 primeiros anos do Instituto, que se chamava Instituto de Filosofia Espírita do Ceará, 4 anos muito produtivos. A gente fez diversos cursos, a gente fez seminários, a gente fez rodas de conversa, então foi uma experiência muito gratificante. Inclusive, um curso que nós ministramos com certificação da Universidade Estadual do Ceará na época, um curso de 80 horas, que a gente fez um trabalho voltado para as obras do Herculano Pires e as obras de Allan Kardec. E aí a gente conseguiu uma parceria institucional e a Universidade Estadual certificou. Nós tínhamos 2 grupos de trabalho mais fixos, um sobre a obra do Herculano e o outro sobre as obras do Ney Lobo. E aí a gente estudava principalmente a obra Filosofia Social Espírita do Ney Lobo. E, além disso, os seminários temáticos que nós fazíamos também, sempre divulgando ou temas ou obras. Era um grupo bastante engajado, que a gente funcionava na sede de uma casa espírita, aqui em Fortaleza, mas que depois o grupo se dispersou em outras atividades que cada um foi chamado a desenvolver dentro do movimento espírita. E aí a gente ficou um tempo sem atividades, reconstruindo a proposta do Instituto, e tem mais ou menos 2 anos que nós retomamos com um grupo menor, mas que também é engajado, a fazer palestras e divulgações sobre temas filosóficos. E aí, esse ano, tem menos de um mês, nós, para fazermos uma homenagem ao Herculano Pires, a gente modificou o nome do Instituto e passou a se chamar Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, que é o nosso grande incentivador filosófico, digamos assim, né? Além, claro, Allan Kardec também. Mas o Herculano é o nosso mentor, é o nosso aquele que nos inspira sempre a pesquisar cada vez mais as temáticas que ele aborda nas obras dele, que é uma obra incrível, bastante produtiva, mais de 80 obras, né, que o Herculano produziu. E aí a gente está nesse período agora de pandemia com atividades virtuais em parceria com o Ágora e também um estudo que nós vamos começar sobre a obra Educação para a Morte. Inclusive, a gente já convida todos que queiram participar. Vai ser um estudo pelo Google Meet a partir da semana que vem. E aí a primeira obra que a gente vai pesquisar vai ser Educação para a Morte, do Herculano. Então, de maneira geral, é isso. Assim, muitos desafios nesse tempo, né, nesses 10 anos, e principalmente devido à dificuldade de ampliar a pesquisa filosófica dentro de um movimento espírita que tem um caráter religioso muito forte. E aí, essa pesquisa filosófica, muitas vezes, acaba parecendo menos interessante do que aquela obra psicografada, que as pessoas já estão acostumadas, né? Inclusive, numa das perguntas, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, como estamos em tempo também de transformação e de recomeço, eu considero todo esse processo como um aprendizado para um recomeço da ampliação do trabalho do Instituto, que agora se chama Herculano Pires. Bom, eu queria, na primeira pergunta, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o próprio tema central da live, né? A filosofia espírita dentro da perspectiva da história da filosofia como um todo, né? O Herculano Pires, na obra Introdução à Filosofia Espírita, situa a filosofia espírita como uma proposta filosófica inserida naturalmente na história da filosofia. E aí eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre esse ponto, né? Como que a gente pode situar, quais são as relações que a filosofia espírita estabelece com a tradição filosófica e, ao mesmo tempo, esse constante desafio de chamarmos a filosofia espírita, mesmo ela não tendo a cidadania acadêmica, mesmo ela não tendo um espaço na própria academia.
né? E aí a gente pode até comentar que nem tudo se resume à academia, já seria um primeiro ponto, né? Mas aí eu gostaria que a gente conversasse um pouco a respeito. Astrid, por favor. Obrigada pela palavra. Antes de mais nada, eu quero parabenizar vocês, Lindenberg, Alexandre. Que iniciativa bonita. Eu fico muito feliz. E aí, essa atividade de vocês, que a gente também cresce muito em ouvir a experiência de vocês. Realmente existe, assim, um certo constrangimento, né, no meio espírita com relação à filosofia, mas certamente isso vai ser superado, nós temos certeza disso, porque é inegável, né, a parte filosófica realmente é inegável. Mas, me dirigindo à questão da pergunta, né, que o nosso querido Lindenberg colocou, a questão da história da filosofia. É outro tema que é bastante, assim, debatido, porque na casa espírita as pessoas não entendem por que tem que estudar a história da filosofia, o que tem a ver a história da filosofia com o espiritismo, e nós sabemos que tem tudo a ver. Né? Não existem duas filosofias. A filosofia é uma só. O que existem são posturas filosóficas no encadeamento lógico, porque a filosofia é lógica, a doutrina é lógica, e essa concatenação, esse desencadeamento lógico acompanha uma sucessão no tempo. Né? Então, o que eu costumo dizer? A filosofia implica numa sequência lógica e cronológica, nós não podemos negar isso. Se é uma sequência lógica e cronológica, como é que nós podemos entender o que se dá no século XIX sem entendermos o processo que conduziu a isso? Porque o processo é importante. Nós não podemos ver uma filosofia à parte, né, sem, de certa forma, entendermos como ela se deu e como ela prossegue até os nossos dias no novo fulcro que se abre. Então, eu acho muito importante, eu exalto o trabalho de vocês dois, no sentido de nós contextualizarmos a doutrina na história da filosofia. Né? Ela merece um espaço, ela merece um lugar. É uma filosofia, sim, tem lugar na academia, porque ela tem a sua autoridade lógica e moral. Né? Efetivamente, ela surge no século XIX, em meio ao momento de exaltação ao empirismo, ao positivismo, né? Tivemos um pouco antes Galileu, Bacon, né? E em meio também ao racionalismo, representado pelos filósofos Kant, Hegel, Leibniz, Spinoza, todos esses que exaltaram o papel da razão, a lógica e assim por diante. Então, a doutrina surgiu nesse contexto. Efetivamente, ela é dual, porque ela admite a realidade empírica, digamos assim, né? Ela funda-se na ciência, uma ciência que tem toda a autoridade, e, ao mesmo tempo, ela é racionalista, porque ela baseia-se em princípios lógicos, os seus pressupostos são lógicos. Né? Efetivamente, não tem como desencadearmos a filosofia e dizermos, olha, ela é estanque, ela é um conhecimento à parte. Não, porque toda a temática já antecedeu a história da filosofia, mas agora ela vem sobre um novo fulcro, que é justamente a questão da imortalidade da alma e todas as suas mediunidade, todas as suas consequências morais disso tudo. Então, o que nós temos? Vamos exaltar rapidamente, né? Por exemplo, já antes de Cristo se buscava a origem de todas as coisas, se falava de uma matéria cósmica, que é uma temática espírita e atual. Né? Na Idade Média, nós tínhamos já a preocupação do vínculo da fé com a razão, e a doutrina é a síntese desse processo. Né? Nós temos na escola moderna, como nós já dissemos, a preocupação com a teoria do conhecimento, daí a preocupação com o racionalismo e o empirismo, a doutrina está plenamente adentrada nesse processo, e hoje Herculano Pires exalta o papel da doutrina junto às filosofias existencialistas, essa que é justamente a sua temática, né? O Lindenberg pode dizer aí com mais propriedade, e é justamente essa a preocupação dos filósofos espíritas, por que não? Então, ela está engajada em um processo.
ela não é a parte. E nós temos que entender esse processo, porque a temática não vem do nada, não surge do nada. É a história da filosofia, é a história do pensamento constituindo-se mormente em função de um cristianismo que importa seja exaltado na sua racionalidade, e não tão somente uma questão de crença. Então, eu julgo esse tema, olha, importantíssimo. Parabéns, Lindenberg, pela escolha, e que ele merece uma reflexão profunda, eu diria, porque são muitos filósofos que já vieram no sentido de preparar o advento do cristianismo e agora dar continuidade para um novo momento na nossa história. É isso que exalta Herculano Pires, né? Agora é um novo fulcro, né? É uma nova luz que se faz sobre a história da filosofia. Muito bom. Alexandre, por favor. Eu queria fazer uma reflexão acerca do que a Astrid falou na vivência do próprio movimento espírita com relação à doutrina, que eu acho que a gente acaba criando um sectarismo da filosofia por conta da influência muito forte da religião, e a gente perde um espaço discursivo com relação a isso, muito grande dentro dos centros espíritas, dentro do movimento como um todo, porque a gente acaba não entendendo os processos que ela fala como sendo filosofia. E às vezes a gente entende até essa coisa do entendimento da reforma íntima e da moral, como a moral é colocada, não a moral filosófica, mas a moral de moralidade, né? E se perde muitas vezes nos conceitos. Então, esse conceito de moral que ela fala traz uma realidade filosófica totalmente diferente da percepção do espiritismo como ele é vivenciado nos nossos dias. E eu acho que essa pergunta ela é bem pertinente nesse sentido. Eu até copiei, parece uma mentira, o trecho do livro Introdução à Filosofia Espírita, que o Wilton leu na abertura, foi o trecho que eu separei de Herculano para poder ler nessa pergunta, por coincidência ou não, porque fala dessa necessidade do contínuo, e esse contínuo existe dentro da percepção espírita. Há um contínuo, e a percepção do entendimento desse pensamento filosófico espírita, ele é real na sua prática. Então, muitas vezes a gente se distancia dessa condição, se distancia da prática, e há uma necessidade, Lindenberg, acho que me permitam, da gente revisar os conceitos que alimentam essa filosófica dentro do atual movimento. Porque nem sempre são conceitos instituídos dentro do próprio entendimento da filosofia. O conceito de moralidade, na minha concepção, ele foi perdido com o tempo dentro do movimento espírita. Esse conceito de moral e moralidade, que são coisas que para mim são diferentes nessa perspectiva. O conceito de reforma íntima, como sendo um conceito iniciativo vinculado à questão, sem essa percepção do todo, mas só dentro da percepção de individualidade, que é que faz com que você evolua do ponto de vista individual, como se a gente não pudesse se envolver, não devesse se envolver com o social para poder fazer com que esse processo de progresso se dê. E aí, como ela fala nesses princípios, para eu não me alongar muito, o progresso faz parte dessa percepção, né, porque a gente também coloca aí o progresso das ideias. Então, o espiritismo foi constituído no século XIX, enquanto ideia, a gente precisa discuti-lo para que a gente perceba quais ideias filosóficas existem hoje e a gente faça uma afronta com as ideias filosóficas que emanam dele e para ver até que ponto Deolindo Murim provoca isso no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos. Ele pergunta se nós ainda temos condições de responder as perguntas que a sociedade faz hoje. E quem vai responder essas perguntas, a filosofia espírita tem total competência para respondê-las. Mas a gente precisa ressignificar alguns conceitos, que eu acho que é essa proposta que a gente acaba tendo aqui. Não é de inventar, né? A gente não está inventando, porque está aí. A gente só precisa dar o significado que ele tem, e não o significado que muitas vezes lhe deram. Acho que é basicamente isso. Muito, muito bom, Alexandre. Tem uma pergunta muito interessante do Sérgio Maurício, direcionada para a Astrid, mas que a gente pode comentar daqui a pouquinho. E eu queria comentar sobre essa primeira pergunta o seguinte. Dentro da perspectiva da academia filosófica, a gente vê de forma muito forte, dentro da reprodução da história da filosofia, há sempre uma luta entre a filosofia hegemônica e as filosofias subalternas. Eu chamo dessa forma, filosofias subalternas. Não é como algo pejorativo. É para provocar mesmo o movimento hegemônico da academia. Tantos e tantos autores que foram, durante muito tempo, deixados de lado,
e que aos poucos a academia começou a olhar, a voltar o seu olhar para eles. Isso às vezes demanda tempo, isso às vezes demanda interesse também da academia de pesquisar esses pensadores. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu queria muito pesquisar o Levinas, e não tinha um professor que trabalhasse o Levinas na universidade. Hoje, tanto tempo depois de eu ter terminado a graduação, o Levinas já é estudado na Universidade Estadual aqui do Ceará. Então, esse movimento de olhar para as filosofias que são construídas, esse movimento às vezes demora um pouco, né? E aí, claro, também vai do interesse dos pesquisadores, também vai do interesse de quem está desenvolvendo determinados estudos, de fazer essas relações. Esse problema da filosofia enquanto novidade, enquanto proposta inovadora, que faz parte também da filosofia, a própria filosofia brasileira passa. Eu passei a boa parte da minha graduação escutando dos professores que nós não tínhamos uma filosofia brasileira, porque, no máximo, os brasileiros comentavam a filosofia eurocêntrica. E aí, a única inovação filosófica aceita na época era a obra de Paulo Freire. E aí se dizia que no campo da educação nós tínhamos genuínos pensadores, filósofos brasileiros, mas que nos outros campos não. Isso acaba sendo um exagero em relação à própria produção, né? Essa questão do apagamento, que eu não sei se foi a Astrid ou se foi o Alexandre que comentou, mas existe também uma perspectiva de apagamento. O que uma filosofia espiritualista, como a filosofia espírita, pode ameaçar o status que está posto dentro da academia? Aliás, a Dora Encontre, na obra dela, Pedagogia Espírita, questiona que mesmo os autores que pesquisaram os fenômenos psíquicos não citam Kardec, o que é incrível. Mesmo os que vieram depois dele não citam Kardec. Então, por que esse apagamento? Aí eu quero citar um conceito do Hermínio Miranda, que é o pacto do silêncio. É a perspectiva de que você sabe que existe, você sabe quem é o pensador, quem é o autor, mas você escolhe muitas vezes não abordar e não trabalhar e simplesmente deixar cair no esquecimento. Esse pacto do silêncio também ocorre dentro do movimento espírita. A gente também não pode esquecer disso, que deixa de lado determinadas obras em nome de outras que são valorizadas e conceituadas. E aí eu quero resgatar o que a gente conversou com o Signatis e com o Wilson Garcia na semana passada, da diferença entre fazer divulgação e diálogo. As obras psicografadas dentro do movimento espírita, que acabaram tomando o espaço da pesquisa muito grande, elas fazem divulgação. É a opinião do espírito que é publicada, colocada como verdade. Mas em nenhum momento é feita uma reflexão de que ali é uma visão individual. E aí você deixa de lado determinados autores que poderiam complementar, inclusive, a perspectiva dessas obras psicografadas, porque não existe, às vezes, o interesse de se debruçar sobre a pesquisa, de valorizar determinados pensadores, sobretudo pensadores que não são médios. Tem esse pequeno detalhe também, né? Herculano e outros pensadores muitas vezes são preteridos porque suas obras não são mediúnicas, né? Não são psicografadas. E, para terminar essa reflexão, o Herculano, né, nos diz que o Espiritismo deu um passo a mais em relação à tradição do espiritualismo, que foi sair do espiritualismo utópico para o espiritualismo científico. E, ao fazer esse passo, ele também desenvolveu uma filosofia dialética capaz de dialogar com qualquer parte da tradição filosófica. Isso já a partir de Sócrates, Platão, até os nossos dias, né? Então, esse também foi um passo importante para mapear, para colocar o Espiritismo como uma filosofia potente
não só no seu tempo, mas também agora, no nosso tempo presente. E aí, eu gostaria de fazer a pergunta do Sérgio Maurício, começando para a Astrid, e aí a gente pode comentar também, que eu achei muito interessante a pergunta dele. Ele diz o seguinte: Astrid, sendo Kardec um homem do meio do século XIX, como se pode entender a ausência do pensamento consolidado da época, como Kant e Hegel, em sua obra? Kardec não parece um cartesiano, um pré-kantiano? O que você acha, Astrid? Pois é. É interessante nós observarmos que na estrutura da filosofia espírita, na verdade, não aparece nenhum filósofo, né? Salvo Sócrates e Platão. E Platão. Né? Exatamente. Então, nenhum filósofo é comentado. Agora, cabe a nós, mormente motivados por Herculano, né, que coloca que, na verdade, o espiritismo é o delta, onde desemboca toda a história da filosofia e justamente abre um novo fulcro, né, para a humanidade. Então, cabe a nós, estudiosos, agora fazermos, eu diria, essa conciliação, se é que pode se falar assim, no sentido de aproximar conceitos. Mas nós nunca podemos dizer, olha, o espiritismo é kantiano, o espiritismo é hegeliano. Não, não tem como, porque cada filosofia, cada escola tem a sua conceituação específica e o conceito deve ser respeitado. Assim como a filosofia espírita, né, o Alexandre colocou muito bem, tem a sua conceituação que merece ser considerada com precisão. Então, o que é possível? Aproximações. A gente percebe assim uma certa influência no percurso ontológico de Hegel, em que salve as diferenças. Nós percebemos uma aproximação da moral kantiana, nós percebemos a influência de Descartes, quando ele fala normalmente da questão do pensamento, a intuição intelectual, enfim, olha, é possível uma relação assim muito rica, muito profícua, mas com reservas. Né? Então, consta, inclusive, no Livro dos Espíritos, né, em Prolegômenos, que a doutrina espírita não se funde em nenhum sistema específico, né? Mas nenhum específico, mas, ao mesmo tempo, ela é assim bastante alargada, ela permite, né, essa relação com todos os sistemas, sem deixar, de certa forma, a especificidade, né, que ela traz e que merece ser respeitada. Eu diria, Astrid, também que talvez seja uma tendência nossa sempre de tentar justificar a existência de algo a partir de algo que já existia antes. Sim. Só que diversos pensadores, quando eles começaram a produzir, escrever o seu pensamento, eles podem ter lido, eles podem ter se baseado, mas não necessariamente eles vão citar de forma clara aqueles pensadores que eles leram anteriormente. Né? Certamente. Eu concordo plenamente. Então, a filosofia espírita não é um trabalho acadêmico que você tenha que citar determinados autores para poder validá-la. Ela tem o seu valor nela mesma, né? A gente poderia também... Com certeza. Talvez, se você me permite, eu acho que também tem o viés da razão de existir de cada processo. Eu acho que, por exemplo, esse pensamento meio cartesiano do entendimento da filosofia como um todo, principalmente da filosofia espírita, separa o espiritismo da convivência salutar com as outras ciências. Porque a gente se acha tão autossuficiente, às vezes, nas percepções e construções, que a gente acha que não pode beber. Eu sempre digo isso, Kardec chama as ciências humanas de ciências irmãs. Mas ele cria uma linguagem particular. A linguagem e aí, assim, até o objeto de pesquisa da doutrina espírita, quando ele coloca, acho que isso tem um peso muito grande. Porque o objeto de pesquisa da ciência humana, ele coloca como sendo aquilo que emana das relações da matéria, com aquela percepção de matéria que se tinha naquela época, e não a percepção de matéria que a gente tem hoje, que é totalmente diferente da compreensão que se tinha no século XIX. E a percepção espírita tinha como perspectiva entender essa relação que se dá com o mundo espiritual. Então, entender filosofias que, embora sejam feitas para vivências comportamentais humanas, mas em estágios de vida diferentes. Eu acho que isso para mim é muito rico,
porque institui o padrão filosófico, assim, porque o espiritismo não precisa ser, embora tenha características de outros processos filosóficos ou de outras vivências filosóficas, ele tem a sua própria identidade, né? E aí ele pode beber de outras. Kardec diz isso na Revista Espírita de 64, se não me falha a memória, quando ele diz que o espiritismo pode conviver e deve conviver com outras religiões, com outras ciências, sem perder a sua característica principal, né? Sem se descaracterizar, digamos assim. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante para ser falada. Com certeza. E o Kardec, enquanto pensador, é claro que ele conhecia o que era produzido em sua época, o que foi produzido antes, o que foi produzido de forma contemporânea a ele, claro que ele conhecia. Então não era por falta, ele não citou determinados autores, ele não estabeleceu uma relação direta com determinados pensadores, não foi por não conhecê-los, mas pela própria necessidade de construção, né? Construção da filosofia nascente, né? A gente também pode pontuar desta forma. O Gustavo, que é do Ágora Espírita, fez uma reflexão muito interessante aqui sobre a questão da filosofia a partir da África, a filosofia africana, que também eu coloco como uma filosofia subalterna, volto a dizer, não no sentido pejorativo, mas no sentido provocativo mesmo. Hoje a gente está tendo a oportunidade de estudar pensadores da filosofia africana, mas durante muito tempo eles foram também apagados, né? Então, o comentário do Gustavo diz o seguinte: o que falar de uma filosofia desde a África? Houve um apagamento da história da filosofia hegemônica dessas outras filosofias. Há críticas que atribuem aos gregos uma espécie de plágio da filosofia egípcia. Platão, Pitágoras e Tales de Mileto passaram vários anos no Egito. Kardec, como bom europeu, só teve olhos para a filosofia eurocêntrica. Não é já tempo de ampliarmos nossa percepção para uma filosofia mais pluriversal? Perfeito. Essa primeira pergunta, quando a gente fala da filosofia espírita inserida na história da filosofia, também a gente puxa as outras filosofias subalternas para essa visibilidade. Então, quanto tempo os filósofos pós-estruturalistas demoraram para serem estudados pela academia? Eu e o Alexandre pesquisamos diversos desses filósofos. Há 10, 15 anos atrás não se falava sobre eles. E agora existe toda uma produção em torno disso. Os filósofos africanos, da mesma forma. A filosofia africana também tem conseguido quebrar as barreiras, digamos, hegemônicas, acadêmicas. E esse é um movimento interessante que a gente também precisa valorizar. Vocês querem comentar mais alguma coisa dessa parte? Lindenberg, eu não diria que haja uma exclusão por parte de Kardec, né? Mesmo porque também, além do trabalho dele, que ele se empenhou, escreveu a Gênese com muita grandeza, existe o trabalho do plano espiritual, que certamente são filósofos. Então, eu não vejo essa exclusão. Eu acho que é tudo síntese de um processo, resguardando, logicamente, a especificidade, a identidade, mas não vejo exclusão, mesmo porque no Livro dos Espíritos se fala de Pitágoras, né? A filosofia egípcia também é muito rica, né? Emmanuel fala Caminho da Luz, dessas civilizações antigas que já trouxeram aí um novo fulcro para a humanidade. Então, eu não sei se poderíamos dizer que Kardec é só eurocêntrico. Eu, pelo contrário, eu vejo uma complementaridade, né? Na medida que possibilita esse diálogo com as outras formas, com as outras concepções, agora, desde que haja realmente um cunho de ciência, né? Porque existem, às vezes, algumas colocações que, embora de um valor inestimável, ainda não sejam validadas por questões metódicas e assim por diante, né? Mas muito interessante a pergunta. E até nesse movimento... Diga, pode falar, Alexandre. Isso que Gustavo fala, vou ler aqui o que Ana Cláudia Laurindo falou, posso um cheiro para ela também. Ana Cláudia Laurindo, seja bem-vinda. Um cheiro para ela também, para Gustavo também. Porém, não se pode acreditar a especulações
o crivo da verdade. Pode ser debatido, porém vejo tanto risco nessa pluralidade, pluriversidade citada. Eu queria falar uma coisa. Eu fico pensando como é que o Espiritismo sobreviveria ao momento histórico ao qual Gil, dentro de uma outra filosofia que não fosse aquela que foi usada. Sabe? Ele não acredita que, surgindo onde surgiu, ele sobreviveria ao tempo, ou se teria dado tanto enfoque, ou se teria chegado aqui com a força que chegou, por conta da situação histórica. Né? A gente discutir negritude, ou filosofia africana, ou discutir as coisas que emanam, ainda é um tabu. A gente está vivendo hoje aí fenômenos como Djamila, né, e como, né, a gente começa a estudar algumas autoras, filósofas negras, no século XXI que elas começam a entrar, e a academia resiste a deixar que elas entrem. Né? Então, a gente vê isso com muita claridade. Então, eu não acredito que o Espiritismo sobreviveria até os dias de hoje, pelo menos com essa ênfase, com essa possibilidade de discussão, por exemplo, que a gente está tendo aqui, se ele tivesse outro viés filosófico que não fosse aquele que foi implantado. E em segundo lugar, agora sim, cabe a nós, né, espíritas da atualidade, pensadores da atualidade, né, filósofos da atualidade, provocarmos essa discussão e tentarmos, porque assim, o passado a gente não pode refazer, mas provocar um futuro diferente a partir de uma perspectiva de presente diferente. Uhum. Então a gente precisa dialogar com os filósofos do conhecimento e com todas as áreas do conhecimento. O Espiritismo não nasceu para ficar numa caixinha. A gente precisa ampliar. E o que é que a gente fez? Aí me permitam, porque parece uma redundância, parece marcação, mas assim, a institucionalização do Espiritismo colocou ele dentro de uma caixa. Então, nós passamos a vivenciar o Espiritismo dentro de paredes. O Espiritismo precisa sair das paredes. A gente precisa discutir essa filosofia ampla, ter a possibilidade de discutir uma Audre Lorde, sabe, uma Djamila, sabe, esse pessoal que tem trazido coisa nova e coisa boa, que a gente precisa entender, né? A gente não vai deixar de ser espiritismo porque está discutindo isso. Né? A gente precisa, inclusive, fazer isso como um resgate e como uma forma até de pedir desculpa por aquilo que não foi feito no passado. Eu vejo dessa forma. Sim. Eu ia comentar o seguinte, Astrid, eu e o Alexandre ministramos um curso virtual em 5 encontros no mês de abril e maio, não foi, Alexandre? Foi. E a gente trabalhou a seguinte temática: espiritismo, educação, gênero e sexualidade. Elencando 3 temas que essa relação não é dada de forma fácil, não é? Nós conseguimos estabelecer um diálogo entre, inclusive, filósofos tidos como materialistas, mas que têm uma contribuição importante para uma visão espiritual das temáticas que eles trabalham. Então, a gente fez a relação com Judith Butler, com Angela Davis, com Foucault, com Djamila Ribeiro, com Bell Hooks, autores que foram ganhando um espaço dentro da academia paulatinamente, Carla Cotirene também, eles foram ganhando um espaço de pesquisa dentro da academia, mas de forma paulatina. Durante um bom tempo, na verdade, eles foram invisibilizados, né? E aí o resultado foi fantástico. A gente conseguiu criar essas pontes, inclusive trazendo autores que às vezes também são pouco compreendidos, até mesmo na educação, como o próprio Paulo Freire. Existe uma incompreensão muito grande, né, da obra de Paulo Freire, muitas vezes até acusado de coisas que ele não fez, que ele não pensou. E a gente conseguiu fazer esse diálogo. Essas pontes, elas precisam ser construídas por nós. Né? Então, nós que estamos aprofundando pesquisa, que estamos estudando, assim como como a própria Astrid fez a relação da filosofia espírita com Bergson, daqui a pouco ela vai comentar um pouquinho sobre isso, as filosofias estão postas, e cabe a gente fazer essa relação, criar essas pontes de diálogo. Né? Então, é um desafio grande para todos nós. Com certeza.
Pode falar. Sim. Não, eu ia só comentar que esse diálogo é muito importante, né? Trazer para a atualidade, trazer para a realidade circunstancial do mundo. Nós não somos seres à parte, né? Então, esse vínculo realmente é importante, embora não seja, assim, realmente tão simples, né? De manter também a especificidade de um curso espírita e estabelecer toda essa relação com os demais. Olha, eu parabenizo vocês, é um curso valoroso. Muito obrigado. Bom, vamos para a segunda questão, que é: que temas ou áreas da filosofia nós podemos encontrar na filosofia espírita? Astrid, se você quiser começar. Pode ser. Essa pergunta é bastante ampla, né? Eu vou buscar me restringir um pouco. Devo falar das áreas, né, Lindenberg? Talvez você questionou temas e áreas. O que nós temos, didaticamente falando, né? A filosofia se constitui de dois grandes ramos, quais seja a gnoseologia, a teoria do conhecimento, e a ontologia. Existe uma teoria do conhecimento espírita, Herculano Pires aborda isso nesse grande livro, Introdução à Filosofia Espírita, tem um capítulo lá específico sobre a teoria do conhecimento, o que se conhece, como se conhece, etc. Né? E a parte da ontologia, que trata do problema do ser e que é abordado por vários filósofos, Leon Denis, Herculano Pires e tantos outros. Nessa parte da ontologia existe uma temática variada, né? Nós temos, por exemplo, a questão da ética, nós temos a questão o Livro dos Espíritos, por exemplo, começa com metafísica, né? Que são ramos importantes, aí uma temática que merece ser exaltada, pelo menos eu considero de um valor inestimável, a cosmologia, que é o estudo do universo, do cosmos, que eu já pude comentar aí em uma outra live, né? A questão dos espíritos, que envolve a ontologia, Herculano Pires fala que envolve também a psicologia, aí cabe a você, Lindenberg, como psicoanalista, de trazer à baila essa luz, né? Nós temos ainda a questão das leis morais, que é a parte ética, né? Penas e bons terrenos, que teríamos a teologia, e que eu gosto de dizer teodiceia, para não criar aí outras concepções, né? Então, é realmente muito variada. Nós temos uma temática especificamente nova do professor São Marcos, que eu vou abordar rapidamente, para vocês terem uma ideia do que nós estudamos. Além dos vários filósofos, que nós buscamos uma complementaridade, né? No sentido de estabelecer uma reflexão que possibilita entender, no primeiro momento, o que é a filosofia espírita, tá? O que é, como é que ela se constitui, qual é o seu conceito, o seu objeto, né? E assim por diante. Num segundo momento, a questão da metafísica propriamente, onde nós estudamos a realidade existencial, né? O que existe. Né? Num terceiro momento, a fenomenologia do espírito, ou seja, como é que se dá essa comunhão espírito e matéria, né, que o Alexandre comentou há pouco. Estudamos ainda as revelações à luz da filosofia, né, as 3 revelações, a ética espírita, né, a razão e a fé, a questão da religiosidade, o aspecto lógico e ontológico da religiosidade. Estudamos muito, muito a evolução do princípio espiritual. Eu considero essa temática essencial para que nós possamos conceber o fim último a que veio o Espiritismo e o cristianismo. Tá? E outros temas, a ontologia espírita, a questão da sexualidade, nós temos todos um capítulo também, que é um tema que merece muita consideração, particularmente nos dias de hoje. Né? Enfim, é uma temática realmente muito vasta, que eu não teria pretensão de esgotar agora, mas apenas despertar, né? Como você bem colocou, porque, nossa, merece aí uns bons livros a respeito. Tá? Então, essa é a nossa reflexão, né? Bastante extensa. Obrigado, Astrid. Alexandre. Rapaz, eu peguei aqui 2 aspectos que, para mim, eles são muito caros e são assim, os objetos de pesquisa que nos move, inclusive, dentro do Ágora, que é a filosofia da educação e a filosofia social. O espiritismo, eu fico pensando assim, quando a gente fala, por exemplo, de tendências pedagógicas, a gente quer instituir uma doutrina que é progressista, mas um recurso metodológico que a gente usa como objeto,
os recursos e a metodologia em si que a gente usa no próprio movimento espírita para reproduzir o conhecimento espírita. Eu digo reproduzir porque eu acho que a gente ainda não está produzindo, a gente precisa produzir conhecimento, a gente ainda reproduz mais do que produz. Eu acho que esse debate aqui ele precisa também permear a necessidade da produção de conhecimento, não é? E a gente acaba ficando com um material na mão que é progressista, mas a forma e a metodologia que a gente usa não é. O formato pedagógico que a gente utiliza nas casas espíritas é extremamente ortodoxo. Então, você tem uma doutrina, não casa, as metodologias não casam com o objeto de pesquisa. Então, a gente quer repassar a pedagogia usando uma metodologia que é totalmente diferente da forma que ela foi constituída. O Espiritismo tem uma proposta progressista na sua própria constituição. A maneira de nós repassarmos também precisa acompanhar a metodologia. Não é? Então, a metodologia precisa acompanhar aquilo que a gente quer passar e a forma que a gente quer passar com base no que está sendo passado. Não é? Então, eu acho que precisamos sim discutir a filosofia da educação. Não é? Qual é o recorte de educação que a gente quer dar para poder reproduzir os conhecimentos que estão dentro do movimento espírita e partir a produzi-los. Não é? Como é que a gente pode produzir isso? Então, a filosofia da educação é uma coisa cara. Eu acho que são discussões que precisam ser trazidas para que a gente entenda que há todo um recorte naquilo que é feito. Então, assim, obviamente que os centros espíritas eles não vão ter técnicos de educação, pedagogos, professores em toda a sua estruturação, mas discutir e oferecer formatos metodológicos que coadunem com a doutrina é imperioso para que a gente pense na instituição da vivência desse espiritismo progressista. E o outro é a filosofia social, o espírito. O espiritismo, o movimento espírita, ele é apartado da realidade social. Né? Então, a gente precisa criar metodologias que nos aproximem socialmente. Então, precisamos também dar foco, ênfase, discussão ao processo da filosofia social. Como a gente faz isso? Que tipo de literatura a gente pode produzir? Que tipo de literatura já tem pronta? Como é que a gente pode filosofar esses princípios? Onde é que a gente vai buscar na academia? A gente está nesse desafio que você falou, e quando a gente for falar um pouco mais sobre pós-estruturalismo, a gente fala nessa coisa de você traduzir uma filosofia, um conceito que é produzido do ponto de vista nihilista, pós-estruturalista, materialista dialético, que tem como produção inicial o fim para uma visão que tem a base, a infinitude. Né? Então, eu vejo que são dois desafios grandes, mas eu me debruçaria, até por ser pedagogo, sobre a filosofia da educação e sobre o princípio da filosofia social, que é um dos motes de pesquisa do Ágora Espírita. E foi exatamente da filosofia da educação, percebida a partir da obra espírita, que surgiu a proposta da pedagogia espírita. E o Herculano também teve o trabalho filosófico de conceber a partir dessa relação entre filosofia da educação e espiritismo, né? A nossa amiga Vânia colocou também a antropologia filosófica. E isso me fez lembrar, eu até peguei aqui, que está aqui do meu lado, esta obra do Herculano, O Espírito e o Tempo, que é uma obra também de ensaio antropológico. Né? O Herculano conseguiu ter uma variedade muito grande, ele é multifacetado, né, dentro da sua produção. Então, ele trabalhou antropologia, filosofia, sociologia, educação, enfim. E teve também a preocupação até de criar conceitos derivados da doutrina espírita, mas que com significado próprio. Teve uma pessoa que comentou mais cedo, que agora eu esqueci o nome, que falou da perspectiva do ser interexistente, que é uma construção do Herculano, deduzida da proposta espírita, alinhando o espiritismo ao existencialismo. Aí o próprio Herculano faz o alerta, né? Há um momento em que espiritismo e existencialismo caminham juntos, mas depois o espiritismo segue sozinho, obviamente, porque o existencialismo tem as suas também limitações frente à compreensão da existência, né? Então é algo também que é importante a gente comentar. E aí a gente vai para a próxima pergunta. Oi. Eu queria falar sobre essa pergunta da Laurinda. Ela me provocou, me senti provocado. Eu não vi. Porque assim, tu pode ler, por favor? Ah, encontrei. É porque não tinha atualizado aqui.
Pronto. Wilton, por favor, coloca... Pronto. O espiritismo progressista ainda está sendo construído no Brasil, com muitas necessidades ainda. Talvez a paciência seja a base deste amanhã. Ainda temos um projeto frágil. E aí, Alexandre, já que você vai comentar, fala um pouquinho do que a gente conversou ontem, exatamente sobre esse tema progressista também. Eu queria dizer o seguinte: o espiritismo progressista, ele já nasceu progressista, o espiritismo. Então, ele não é novo. Ele nasceu progressista. O movimento progressista, sim, esse precisa realmente adequar-se às novas necessidades do século XXI, entender as sociais do presente e fazer essa relação que se estabelece. Agora, assim, quando eu coloco, e se ficou parecendo pressa, eu quero até... O que eu digo é o seguinte: eu não vejo como pressa, mas vejo como necessidade. Ele é frágil, eu acredito ser frágil, porque realmente esse movimento é novo, mas, assim, ele é novo do ponto de vista prático, mas do ponto de vista filosófico, ele também não é novo, porque ele está incutido dentro das pessoas. Esse Brasil religioso que ela coloca aí, né, ele vai ser realmente o movimento espírita como essa religião, de certa forma, já é cunhada, de certa forma, no Brasil. Ele vai dar trabalho para que a gente vivencie determinadas propostas de uma discussão filosófica um pouco mais aprofundada, ou que traga outras realidades, que a gente possa discutir, por exemplo, a filosofia social espírita, a filosofia da educação, mas o espiritismo ele foi constituído como uma doutrina progressista. Então, está mais para a gente do que para quem não acredita nisso. Então, está muito mais fácil para a gente discutir os princípios filosóficos sociais espíritas a partir de uma perspectiva progressista, né, do que o contrário. Né? Então, assim, eu vejo esse momento, eu tenho muito cuidado, assim, por representar um grupo espírita progressista. Eu demorei muito a admitir, o que você falou, Lindeberg, sobre isso ontem, a admitir que, né, o Ágora adora encontro um dia no telefone, a gente conversando, gente, porque vocês não se chamam de espiritismo progressista. E eu disse, porque para mim é uma redundância você falar do espiritismo progressista, porque o espiritismo é progressista. Então, quem entende a proposta espírita, a gente precisou cunhar um nome progressista para poder diferenciar realmente do que está estabelecido como hegemônico. Então, eu entendo porque a gente precisa verdadeiramente assumir posturas na vida. E essa de se assumir dentro de uma perspectiva progressista no movimento espírita acabou sendo uma dessas demandas que a vida pede para que a gente possa marcar território do ponto de vista político, porque a verdade é essa. Né? A gente não é outra verdade. Então, quando eu vejo isso, o espiritismo ele nasceu progressista. A ideia é progressista. Né? Todo o conceito filosófico que cunha o espiritismo é progressista. Então, eu fico feliz de poder estar discutindo isso aqui. A Astrid estar do seu lado, para mim, é uma oportunidade ímpar de aprendizado e ver a possibilidade, né? Lindeberg no ponto que a gente está sempre junto e eu sempre aprendo, né? Mas é muito importante a gente poder perceber a origem, como o espiritismo surgiu. Ele surgiu com proposta progressista, ele é progressista por natureza. Né? E eu acho que isso tem uma coisa bastante... Agora, o movimento ainda é frágil, mas sigamos em frente. Sigamos em frente. O movimento progressista, a gente conversou isso também na live de sábado passado, ainda tem que fazer o dever de casa em vários sentidos. Primeiro, ampliar o espaço da pesquisa e do debate. Segundo, valorizar as produções que são feitas por autores considerados subalternos. Então, tem que ter cuidado com o apagamento de determinados autores para poder exaltar outros. E também temas, porque aí a gente também não pode priorizar alguns temas em detrimento de outros. A capacidade filosófica da doutrina, ela é gigantesca. Então, se a gente se fixar apenas em alguns temas e deixar outros de lado, também a gente não vai estar cumprindo com o nosso papel. Claro que nem todo mundo dá conta de tudo, mas a gente tem que fazer esse esforço também. Né? Astrid, você quer comentar? Eu gostaria só de comentar o que o Alexandre comentou, e você também, sobre essa realidade da doutrina progressista. Né? Eu concordo, olha, em gênero e grau, porque
O espiritismo é progressista, ele tem uma força intrínseca, ele não para, porque ele traz a verdade essencial, e a verdade essencial é de todos os tempos. Né? É a mesma coisa que eu dizer, eu vou atualizar Platão. São conceitos que, sabe, realmente têm sentido sempre. Então, às vezes, me preocupa um pouco essa questão do progressista, no sentido de vincular outros autores, o que é muito válido, a gente deve dialogar, mas sem perder, digamos assim, a sua estrutura, sem perder a sua conceituação, porque ele se presta a todos os tempos. Né? Então, eu me permito agora dizer em meu nome, né, em espiritismo não existe o progressista e o não progressista. Existe o que o espiritismo é e tem o valor sempre. Agora, adequar às novas situações, certamente que isso exige por parte de cada um de nós. Sim. Então, eu gostei muito, realmente, do que o Alexandre colocou. O espiritismo é sempre progressista, já visto que ele se adequa às situações, né, e, ao mesmo tempo, ele dialoga com outras posturas filosóficas. Perfeito, perfeito. Gente, vamos para o tópico 3, por favor. Qual a importância de pensadores como Leon Denis, Humberto Mariotti, Herculano Pires, Frei Lobo, Manuel Porteiro, para os estudos da filosofia espírita? E aí, dessa vez, eu queria começar com o Alexandre. Pode ser, Alexandre? Pode sim, claro. Eu fico muito feliz. Assim, acho que a gente poder discutir o que a gente está discutindo aqui é muito rico. E assim, eu queria também resgatar, sem a necessidade de nos cunharmos como sendo os detentores da verdade universal. Eu tenho muito cuidado com isso, sabe? E às vezes a gente diz assim, não, o objetivo do espiritismo progressista é fazer com que o espiritismo seja estudado, como se nunca tivesse sido. Assim, eu quero partir do ponto de que as pessoas têm o direito de entender o que entendem, que a gente de respeitar como elas entendem. Eu acho que a gente precisamos instituir a possibilidade do diálogo com o contraditório. Isso é urgente, sabe? A gente precisa criar ferramentas de diálogo, porque se a gente não dialogar, nós vamos ficar ilhados, cada um com seus conceitos, sabe? E eu acho que a função de autores como esses que você citou, Mariotti, Quinquim, tem aqui também, né? E outros filósofos que a gente Amorim, outros que nós não citamos, talvez seja encontrar esse elan. Eu acho que a gente já encontrou o que nos separa, está na hora da gente encontrar o que nos junta, o que nos une, sabe? E a filosofia espírita, ela não nos separa, ela nos une. A interpretação das palavras tem nos separado em vários momentos. Mas eu costumo dizer, eu acho que a Astrid deixou isso claro também, que aquilo que contempla essa discussão, o espiritismo, ele diz o que ele diz, a gente se adequa à sua realidade ou não, isso é uma verdade. Isso como todas as filosofias. A gente percebe, às vezes eu digo assim, a filosofia, às vezes ela produz o conhecimento dentro da sua história como uma corrida de bastão, né? Aí um filósofo vem, entrega para o outro, ele aprofunda, ele conserta aquilo que ele não concorda, ele discorda, porque são ideias, nós somos montados em cima delas, a gente tem o dever de discordar, sabe? A gente só precisa aprender a como discordar, porque nem sempre a gente sabe como discorda. Então, esses autores, eu acredito que eles vão nos dar esse respaldo para que a gente possa discordar do que precisa ser discordado. Hoje eu vou dar um exemplo hipotético, mas determinados expositores espíritas, por exemplo, ganharam uma alcunha de perfeição tão grande que quando a gente fala qualquer coisa a respeito de uma fala que ele pode ter tido, que a gente não concorda com ela, pronto, a gente já é taxado de herege, é um herege do espiritismo. Então, eu acho que uma das coisas que esses autores podem fazer, aí no sentido de resgate, é dar ao espiritismo essa possibilidade de ser científico e de ser filosófico na sua vivência, porque na realidade é o que falta. A gente já vive a religião, Márcia, a gente não precisa lutar contra a religião. A gente só precisa viver a filosofia e viver a ciência, só falta isso. Então, quando a gente entender que ele não é apenas religioso, é que esses autores vão ter espaço, eles não têm. Gente, não é à toa. E as grandes editoras não produzem Herculano Pires. A gente quer comprar um livro de Deolindo Amorim, é um inferno para a gente conseguir achar. É difícil achar, a gente tem que encomendar para poder comprar. É justamente por isso, porque eles não falam de religião, muito pelo contrário, eles vão criticar a religião.
e precisa ser criticada, porque assim, o espiritismo, do ponto de vista dogmático, ele não é uma religião. Então, esses autores, na minha concepção, me permita, eles têm um papel preponderante na criação dessa possibilidade de diálogo, sabe? Do achado daquilo que nos une. Será que nada nos une? Será que a gente tem que derrubar tudo para começar novamente? Nada nos une, não há nenhuma possibilidade da gente instituir algum tipo de diálogo. Então, como é que a gente filosofa sem dialogar? Eu não sei como se filosofa sem dialogar. Acho que a filosofia, ela exige esse princípio de dialogicidade. Sabe, eu sou fã de Freire, e a alma de Freire, para mim, assim como a alma de Freire, a alma de Sócrates, a alma desse povo que pensa, é o diálogo. Os caras pautaram tudo aquilo que eles construíram no diálogo. A alma de Kardec é o diálogo com os espíritos, amigo. O cara montou toda a estrutura dele em cima do diálogo. A gente não vai construir nada, né? Porque a gente precisa ser o que a gente é. Então, eu acho que, dentro dessa perspectiva daquilo que nós estamos colocando aqui, esses espíritos aqui, que não eram espíritos desencarnados e perdem o valor para esse movimento hegemônico, como você falou no começo, eles precisam ser resgatados, sim. A partir, por exemplo, da edição de suas obras. A gente só consegue por ter PDF. A gente, para conseguir uma obra dele, é uma dificuldade. Então, a gente precisa produzir isso para que a gente, do ponto de vista, para não me alongar mais, mas do ponto de vista prático, as pessoas precisam manusear o conhecimento para poder se adquirir esse conhecimento. Então, elas precisam ter acesso. Então, a gente precisa divulgar nas nossas palestras, nas nossas lives, até que, sabe, a gente vá fazendo esse trabalho de formiguinha, que vai ser trabalhoso, mas é necessário. Para mim, a função deles é instituir uma ponte e quebrar os muros que nos separam. Né? A gente precisa construir pontes para poder dialogarmos e criarmos, criar um lugar que seja comum à nossa fala. Eu vejo dessa maneira aí. Antes de passar para a Astrid, você falou que esses pensadores, inclusive, em algum momento, eles vão criticar a religião, não pela religião em si, mas por não ser suficiente apenas a religião, né? A Agonia das Religiões, do Herculano. Uma das obras que eu mais gosto dele. Gente, antes de passar para a Astrid, tem um comentário do Gustavo que me parece também muito pertinente em relação a essa temática. Ele diz o seguinte: é filosofia dos espíritos, mas só dos desencarnados? Penso que não. Exatamente. O Kardec faz essa relação do espiritismo com as diversas áreas do conhecimento, incluindo a filosofia, mas os encarnados têm que dar conta dessas relações e não esperar novas revelações espirituais que vão construir essas pontes. O Herculano colocou na prática direitinho a recomendação de Kardec pela produção que ele fez de fortalecer o trabalho filosófico espírita através das obras dele. Né? Então, é algo que a gente pode também, um caminho que a gente pode trilhar. Né? Astrid, por favor. Oi, Lindenberg, está tão bom ouvir vocês, puxa vida. Olha, pois é, a gente aprende tanto. É tão bom a gente ouvir novas posturas, ideias diferentes, a gente cresce muito com isso. Eu estou muito feliz nessa compartilha com vocês, e eu acho que realmente a gente precisa se unir, né, diante desse ideal filosófico, estabelecer assim, um nível de compreensão assim, com profundidade, porque existe sempre a complementaridade, e isso é muito salutar, isso é muito importante. Que seja realmente uma união espiritual entre nós, que a gente possa valorizar também esse fluxo de amor que existe em cada um de nós, porque nós sabemos que a filosofia é uma atitude amorosa. Então, que a gente possa realmente se unir. Eu valorizo muito esse momento, me perdoe ter que explanar, né? Mas é o que eu sinto, às vezes quando eu sinto, eu preciso falar. É uma alegria realmente compartilhar com vocês. E exaltar mormente, como você questionou, o nosso louvável, né, Leon Denis, que tem obras assim fantásticas, e que eu me uno a vocês e dizer, olha, vamos estudar Leon Denis, vamos fazer cursos de Leon Denis, porque o que ele fala sobre a sua temática filosófico-poética, né? Porque ele é assim, bastante intuitivo, traz à baila a importância da intuição, a questão do problema do ser, ele traz à luz também questões sociais que merecem ser levadas adiante, porque é uma obra que
que merece também uma abordagem didática, né, como tantas outras. Agora, com relação a Humberto Mariotti, Manuel Porteiro, realmente eu deixo a vocês, que eu percebo que vocês são aí autoridade no assunto. Ambos falam de uma sociologia, particularmente o Mariotti fala de uma sociologia democrática, né? O que é um tema, sim, bastante louvável, né? Eles falam muito de mundivivência, que é bem a abordagem de Herculano Pires, né? Trazer para o mundo, trazer para a realidade social e assim por diante, né? E ambos falam também, eu acredito que influenciaram muito Herculano Pires, a meu ver, no que tange a questão do espiritismo dialético. Né? Eles trazem essa questão do pensamento dialético, imagino que vocês dois devem aí, né, trazer essa realidade assim de forma bastante plena. Então, eu realmente, ao invés de trazer uma solução, eu trago até um questionamento. Podemos falar do espiritismo dialético, o que é esse espiritismo dialético, que é uma obra, inclusive, de Herculano, que eu tenho aqui, mas que merece realmente ponderação, porque é um tema, assim, bastante profícuo, né? E que merece, assim, realmente precisão na sua explanação. Então, esses expoentes merecem ser considerados em nosso meio, com toda certeza. Aquele curso que eu comentei para você, que nós estamos planejando, o do pensamento social espírita, a gente vai lhe convidar também para participar conosco, tá? Opa, tá bom. Para a gente poder falar sobre esses autores de forma mais detida, né? Certamente, certamente. Gente, com muito prazer. Eu agradeço desde já. Vamos para o próximo ponto, que é uma das questões filosóficas talvez mais pungentes também, que tem relação com o movimento espírita e com todos esses autores que nós trouxemos aqui para o debate, que é o aspecto religioso da doutrina espírita, né? Então, que observações filosóficas a gente pode fazer a respeito desse aspecto religioso que o Kardec pincela em alguns momentos nas obras fundamentais, no diálogo com o sacerdote, na Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que as pinceladas do Kardec sobre esse aspecto religioso também, por vezes, passam por algumas incompreensões dentro do próprio movimento espírita, né? Então, o que a gente poderia ressaltar do ponto de vista filosófico sobre o aspecto religioso da doutrina? E aí eu peço a Astrid para começar, por favor. Vamos lá. É interessante que nós espíritas, no bom sentido, nós brigamos muito por causa desse termo. É religião, não é religião? Tá? E acontece nas casas espíritas, por vezes, que até me preocupa um pouco, um excesso, né? Até um pouco de religiosismo. E, por outro lado, eu tenho visto posturas também contrárias, né? No sentido de simplesmente abstrair completamente a parte religiosa. Tá? Realmente estranho. Então, nós temos realmente que estabelecer o meio termo. Mas o que acontece? Eu acho que a confusão é uma confusão de conceito. Tá? Eu tenho que entender qual é o conceito de religião para depois dizer se espiritismo é religião ou não. E não ficar simplesmente uma questão de opinião, eu acho, eu penso. De um modo geral, o que seria uma religião? Né? Seria a crença de uma garantia do sobrenatural, né, que viesse a salvar a humanidade. Nesse conceito, o que nós podemos dizer? O espiritismo não se coaduna com essa questão do sobrenatural. Então, sobre esse aspecto, já não é religiosidade. Segundo, nesse mesmo conceito, implica, portanto, em técnicas para se garantir, para se manter essa salvação. O espiritismo não tem técnicas, não tem formas, não tem rituais, sabemos disso. Mas tem, sim, uma busca de religiosidade. Então, para não conflitar, é religião, não é religião, eu praticamente costumo dizer religiosidade, e não religiosismo. Então, o que acontece? Não existe esse aspecto formal, já sabemos disso, isso nem se questiona. Mas existe, sim, a importância da ligação com Deus. Existe a exaltação a Deus dentro de si, isso é muito importante.
né? Talvez pudéssemos falar também desse aspecto religioso, o professor São Marcos comenta isso, no sentido de uma comunhão de pensamento, comunhão de sentimentos, comunhão de princípios. Isto tudo constitui um grupo, digamos assim, religioso, unido por laços, né? Além desses laços interiores, existem os laços com relação às ideias, para não cair no termo ideologia, né? Então, eu diria que, a partir de Emmanuel, que coloca aquele triângulo, né, no Consolador, em que as bases são a filosofia e a ciência, o fim último é a religiosidade. Porque o cristianismo nos ensina a buscar a Deus, a se ligar com Deus, a manifestar a divindade dentro de nós, né? Esse é o fim último, manifestar essa fonte divina, que é esse fulcro de luz, de amor dentro de cada um de nós. Enfim, o sentido religioso é de suma importância, nós não podemos negar, né? Então, o que importa? Estabelecer uma conceituação clara, precisa, né? E vivenciar uma religiosidade fundada também na parte conceitual, como diz o Alexandre, porque é uma filosofia, né? Então, não é uma questão simplesmente de religiosismo. Astrid, eu achei tão fantástica a sua contribuição nessa parte, porque essa aproximação entre a perspectiva filosófica e uma perspectiva religiosa que leva para a religiosidade demonstra exatamente o que o Herculano trabalha lá na introdução à filosofia espírita, quando ele fala sobre o fideísmo crítico. Essa aproximação entre razão e fé, uma não anulando a outra, porque às vezes acontece exatamente o que você citou. Ou as pessoas vão para o excesso de religiosismo, ou vão para uma espécie de ateísmo espírita. É meio curioso isso, né? Então é preciso equilibrar essas forças, né? A gente pode fazer isso. Meio termo, né? Sim. Alexandre, por favor. Eu estava vendo ela falando e eu pensando, que Kardec, lá no que é Espiritismo, ele define o Espiritismo, lá no final do preâmbulo, né, ele traz duas definições. Uma delas, que a gente podia trabalhar aqui, seria o Espiritismo, uma ciência de cunho filosófico e consequências morais. E aí, assim, eu digo, o Espiritismo é uma ciência filosófica e essa religiosidade que ela fala é a consequência da vivência filosófica. Então, como a gente atribui as três coisas, aí a gente entende um princípio de religiosidade. Eu, para contextualizar, eu sempre digo isso, ó, entender religião e religiosidade. Você está lá na frente do centro que você faz parte, fazendo uma oração. Está lá conversando, né? Acabou a reunião, está todo mundo batendo papo. Alguém cai, tem 4 pessoas. Aí você, eita, caiu, vamos dar as mãos aqui, vamos fazer uma oração para ele se levantar. Aí dá as mãos e começa a orar com fervor, isso é religião. Caiu, aí um olha para o outro, eita, vamos ajudar, correu para ajudar, isso é religiosidade. Então, a religiosidade, ela está dentro da doutrina espírita como aquilo que emana da compreensão da própria filosofia. Então, é isso que Kardec deixa intrínseco, e não tem como a gente desassociar. Isso é que é o que mais me espanta na visão da religião hoje, da forma que se vê. É impossível você desassociar uma coisa da outra. Então, Kardec, quando coloca ciência, filosofia e moral, né, é porque você não tem como desassociar uma coisa da outra. Essa ciência filosófica, é por isso que eu coloquei lá no começo, que a ciência que Kardec se refere não é a ciência humana. Por isso que a ciência humana é humana, mas é a própria ciência espírita, que tem como objetivo intercambiar as relações entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, também numa perspectiva filosófica. Então, o espiritismo não tem dogma, não tem ritual, assim seja. Né? O movimento espírita tem ritos. Ele acende a luz, apaga a luz, luz azul, luz vermelha para fazer prece, fecha o olho, baixa a cabeça. Isso são coisas nossas. Mas se você, toda a obra kardeciana, eu não achei nada disso, não está lá. Ele não diz assim, como você vai orar. Não está lá, não. Então, aí cada um vai encontrar a sua maneira. Então, tem centro espírita que bota uma luz azul, que acha que ajuda. Aí tem toda uma teoria científica que justifica, né, a cor da luz e tal, menos intensidade, mais intensidade. A água fluidificada não pode ser gelada.
todas essas coisas que a gente acaba discutindo. Mas do ponto de vista dogmático, o espiritismo não é religião. Do ponto de vista dos efeitos, ele emana princípios e vivências de religiosidade. É a maneira que eu entendo Kardec. Religiosidade, espiritualidade, uma religiosidade que, por mais que tenha aspectos ontológicos e metafísicos, mas ela só se realiza a partir da questão imanente, que vai em direção ao transcendente, né? Então, é uma perspectiva completamente diferente do sentido tradicional de religião, né? Se vocês me permitem, ontem o Sérgio Aleixo divulgou a nossa live e ele compartilhou um slide de um trecho de uma obra da Astrid que eu gostaria de compartilhar aqui com os amigos que estão assistindo, que é exatamente sobre esse aspecto religioso da doutrina, da obra Ser para Conhecer e Conhecer para Ser. E aí eu vou ler aqui rapidinho para todos. A razão prática, ou seja, a consciência moral não se basta, se o sujeito não for mobilizado por um impulso amoroso, por uma aspiração à transcendência, por um estado de ânimo que paute a sua conduta de forma rica e intensa. A moral sem a religiosidade é como uma bússola que sequer pode ser vista sem o candeeiro. O homem que age de forma correta possui uma atitude louvável, mas o que age por amor torna a sua atitude sublimada. Quando eu li esse trecho, eu fiquei maravilhado, Encantado. eu fiquei totalmente encantado em relação a essa perspectiva da vivência de uma religiosidade que não exclui a razão, mas que, ao mesmo tempo, precisa do amor para que elas possam ser mais completas, né? Você quer comentar, Astrid? Pois é, você sabe, Lindenberg, eu ia até dizer aquela hora, fiquei preocupada com o tempo, mas a gente ouve dizer que espiritismo é ciência, religião, ciência, filosofia e moral, né? Por quê? São conceitos diferentes, né? Porque a moral implica na relação entre os homens, o que é muito louvável, o amor ao próximo, né? Mas a religiosidade, você colocou muito bem, tem um sentido transcendente, tem um remontar a Deus. Então, é ligando-se com Deus que eu vou pautar a relação com o próximo, aí sim eu posso falar de moral, né? Sim. Não sei, é mais ou menos isso que é importante. Então, o amor é o fulcro que ilumina, inclusive, as ideias, a nossa conduta, o nosso dia a dia, e ele é de origem divina. Sim. Então, é por aí. Mas agradeço ao Sérgio Aleixo, né, as palavras, pelo incentivo, né, a esse tema. Que bom. Ele disse que havia abordado esse trecho em uma palestra dele. E aí, quando ele viu o nosso cartaz, ele já divulgou e anexou também o slide que ele trabalhou esse texto. Bom, que bom. Bom, como já estamos com 1h30, eu vou pular a pergunta seguinte, que faz a relação entre a filosofia espírita e a filosofia socrático-platônica, né? Mas a gente pode depois, num outro momento, fazer uma parte 2, se vocês dois toparem, e aí a gente resgatar um pouco esses conceitos, também não tem problema. Mas eu gostaria de que a gente fosse para o último bloco, em que a gente vai ter uma pergunta para cada um de vocês, né? A pergunta para a Astrid sobre as relações entre a filosofia de Bergson e a filosofia espírita, e a pergunta para o Alexandre relacionando os pós-estruturalistas com a filosofia espírita. Tá bom? E aí, Astrid, eu queria começar com você, pode ser? O que a gente pode destacar dessa relação entre Bergson e o espiritismo? Olha, é um tema, sim, bastante profícuo, que eu não me arriscaria a dizer que se esgota aqui. Tá? Bergson, da época de Kardec, né? Viveu em Paris, então certamente ele estava envolvido por toda aquela temática. Haja vistas, eu já me permito falar de antemão, que Leon Denis escreveu um texto, né, sobre Bergson e o espiritismo, na obra, acho que No Mundo Invisível, coisa assim, né, que ele fala, inclusive, sobre as guerras, e ele coloca que Bergson era, digamos assim, um filósofo
dos estudos oficiais na França. E isso deixa a gente muito feliz, porque eu nem sabia, depois que eu estudei Bergson aqui, eu tive acesso a esse texto. Então, o que é importante? É contemporâneo, conterrâneo a Kardec. Qual é a temática? Primeiro, resgatar a realidade do espírito. Eu não diria que Bergson é espírita, não. Né? Vamos respeitar aí cada um. Então, resgatar a realidade do espírito. Porque havia uma preocupação, um cientificismo muito grande na época, né? E a realidade do espírito ficava, então, de lado. Para que fosse possível exaltar o espírito, fez-se necessário uma nova concepção sobre a questão do tempo. Né? Então, não prevalece mais o tempo meramente científico. Agora importa um tempo que ele chama de duração, em que não são instantes, presente, passado e futuro. Né? Se nós vamos pensar no presente, o passado deixa de ser, o futuro ainda não é. Não, tudo é um vínculo. Através dessa concepção de tempo, ele traz o conceito de memória, né? Que é um conceito e não é. Por que memória? Porque o que é o espírito? O espírito é consciência, se é consciência é memória. Então, quem sou eu? Todo o meu caráter é síntese de todo o passado que eu constituí o meu ser, a minha personalidade. Ele aborda, então, a questão da imortalidade da alma, inclusive cientificamente, ele faz estudos sobre afasia, né, sobre lesões no cérebro, e ele reconhece que o espírito é muito mais do que o cérebro, e que, portanto, ele é independente, e, a partir disso, ele prova a imortalidade da alma, que são temáticas, assim, bem espíritas. Então, ele faz um estudo sobre a memória, são 3 tipos de memória, nós temos a memória do corpo, nós temos a memória dos conhecimentos, que é a memória espiritual, e nós temos uma memória ontológica, que é a memória do ser original dentro de nós. Ora, o acesso a essa memória se faz através da intuição. Então, a intuição é uma faculdade sublimada, que importa seja conhecida como forma de exaltação a esse fulcro sublime que habita dentro de nós e que é, portanto, um modo de conhecimento. Né? Mas um conhecimento que parte da fonte, não um conhecimento que advém do exterior. É uma temática muito rica, a temática se assemelha à temática espírita. Eu tive a oportunidade na Liga de Pesquisadores Espíritas de apresentar um trabalho que Bergson Espiritismo, um trabalho que me deixou assim bastante feliz, mas existe sim muita entidade de temas em que pese diferenças específicas que merecem ser respeitadas. Né? Então, foi uma alegria muito grande eu poder desenvolver no mundo acadêmico esse tema, maiormente no que se refere à intuição, a questão da evolução do princípio espiritual, né? A questão da consciência, que também é criadora a partir de uma realidade intuitiva. Enfim, é uma realidade muito profícua, e eu agradeço a você a oportunidade de a gente manifestar esse nosso trabalho que nos trouxe tanta alegria. Está fechado, Lindenberg. Teu áudio está fechado. Ah, foi mal, desculpa. Eu comecei a ler Bergson por sua causa, viu, Astrid? Que bom! Valeu! Infelizmente, aqui na universidade que eu me graduei, ele é um dos autores subalternos, digamos assim. Aí, novamente, não no sentido pejorativo, né? Mas eu descobri grandes autores que depois vieram a me influenciar fora da academia. Porque na academia era mais direcionado. Hoje, por exemplo, no mercado, eu estou conseguindo trabalhar autores que são mais próximos de uma perspectiva mais humanista, de uma perspectiva até mais espírita, embora não seja um trabalho sobre espiritismo. Mas eu fui conhecer depois. Então, eu comecei a ler textos seus sobre o Bergson, a relação entre Bergson e espiritismo, 2008, 2009, mais ou menos, depois disso um pouquinho também, e fiquei muito interessado em conhecer um pouco mais do trabalho dele. Então, fiquei muito feliz e agradeço a você por compartilhar. Eu fico feliz pela compartilha. Que bom. Alexandre, o que a gente pode falar da relação entre os pós-estruturalistas e a filosofia espírita?
Cara, a primeira coisa que a gente precisa falar é que é um assunto, que é uma pesquisa bem recente, né? A gente está mergulhando agora no universo. Ainda não há nada construído, eu pelo menos não conheço no universo espírita, mas eu acho que uma das primeiras coisas é romper com verdades binárias e absolutas. Eu acho que é a primeira coisa que o pós-estruturalismo faz, e a segunda, para mim, é questionar a sociedade com relação às relações étnico-raciais, às relações de gênero e sexualidade, né? E questionar no sentido do que está estabelecido exatamente no binário e desconstruir o processo estruturalista numa perspectiva discursiva. E, assim, eu acho bem interessante esse processo pelo seguinte, porque quando a gente eu estou escrevendo um livro chamado Espiritismo, Educação, Gênero e Sexualidade. E tenho me debruçado sobre vários autores pós-estruturalistas. E o grande desafio é você falar de gênero, falar de sexualidades, que é uma coisa que o pós-estruturalismo questiona com relação à sociedade, e as relações étnico-raciais também, numa perspectiva espiritualista. Eu não estou nem falando de espírita ainda, porque primeiro a gente precisa discutir uma perspectiva espiritualista para depois a gente poder discutir uma perspectiva espírita. Então, ainda é uma discussão ainda muito superficial, eu acredito, ainda não é uma pesquisa aprofundada, porque a gente não sai de cima do livro, né? Nem deixa de estar pesquisando o tempo inteiro, mas, assim, eu percebo ser um desafio, acredito isso, que é a gente poder instituir uma linguagem a partir de uma perspectiva da filosofia pós-estruturalista que represente o conceito espírita, sem que ele se descaracterize. A maior responsabilidade nossa é essa, é não descaracterizar o espiritismo em nome de uma outra filosofia, mas é dialogar com ela, sorver dela aquilo que é possível sorver nessa dialogicidade, sem que a gente se perca daquilo que a gente é como essência, que ficou tão estabelecido aqui, eu acho que nos nossos diálogos. Eu acho que, em poucas palavras, que nosso tempo já chegou, mas, em poucas palavras, eu acho que é o básico do que a gente poderia discutir. Essa reflexão que você traz é tão importante que o Herculano fez exatamente esse movimento, fazendo o paralelo entre a filosofia espírita e as filosofias existencialistas, ao ponto de dizer que existe um existencialismo espírita, né? Então, ele estabeleceu a relação com Sartre, com Merleau-Ponty, mas mantendo a essência espírita, mesmo desenvolvendo categorias novas, conceitos novos, mas mantendo ali a essência espírita para que ela não pudesse ser descaracterizada, por exemplo. Então, eu acho fantástico. Sim. Oi. Eu tive, Astrid, o que eu chamei de crise existencial filosófica. Quando eu pensei em escrever, quando eu pensei em escrever esse livro, eu travei 4 meses, porque quanto mais eu lia os pós-estruturalistas, mais eu vi o processo de desconstrução de tudo que está estabelecido, né? Principalmente aquilo que é binário, gênero e raça e tal, as relações étnico-raciais. Eu disse, meu amigo, o que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? E à medida que você vai aprofundando a pesquisa, você vai vendo similaridades que você achava até impossível quando você passa a se assenhorar um pouquinho daquele conceito ou ficar um pouco mais íntimo do autor ou da filosofia. E aí você começa a ver que há, sim, possibilidade de se costurar, sabe? De dialogar a partir de uma perspectiva discursiva, respeitando as bases e a origem espírita, mas sem deixar de abordar aquilo que pode engrandecer o diálogo, principalmente no que diz respeito a gênero, que é o meu objeto de pesquisa. Sim. Perfeito. Bom, vamos encaminhar para o nosso... Oi, Astrid. Temos um trabalho também. Sim. Eu não escutei, Lindenberg, o que ela falou. Astrid, repete, por favor. Gostaríamos de ouvir também o seu trabalho aí no mestrado que você está desenvolvendo aí junto à universidade. Ah, sim, mas aí nós não temos muito tempo para isso. Mas o que eu posso dizer inicialmente é que eu estou trabalhando uma perspectiva da filosofia voltada para os direitos humanos,
trazendo autores que também são pós-estruturalistas e conseguem trazer categorias para a filosofia que até então não eram aprofundadas, não eram tão consideradas. E aí, como eu também trabalho na educação, fazendo essa ponte da a pesquisa filosófica voltada para os direitos humanos na educação básica, e como isso pode interferir na construção do pensamento filosófico do professor de filosofia na educação básica. Então, de forma muito geral, seria isso. Muito bom. Parabéns. Agradeço, agradeço. Tem sido um aprendizado muito grande também, e até a oportunidade de falar sobre isso também é algo relativamente novo, pelo menos para essas bandas aqui da pesquisa filosófica aqui do Nordeste, né? Então, inclusive, eu fui muito sabatinado na minha entrevista, porque os professores... teve um que chegou a questionar se existia uma filosofia na perspectiva dos direitos humanos. E aí, inclusive... E aí eu tive que me desdobrar na resposta para que ele ficasse mais ou menos tranquilizado. Imagino. Muito bom. Bom, Obrigada. gente, eu que agradeço. Nós vamos encaminhar para o nosso encerramento. Eu quero agradecer demais as pessoas que acompanharam. Nós chegamos a ter, ao vivo, né, online, simultaneamente, 57 pessoas. Agora estamos com 38. E agradeço a todo mundo que acompanhou a live inteira, ou uma parte, ou chegou depois, enfim. Muita gratidão a todos que participaram. E, claro, gratidão à Astrid, ao Alexandre, ao Wilton, por permitir também o espaço, né? Fisicamente, né? Materialmente, eu também trabalho na Casa de João, aqui na cidade do Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza. Então, só tenho a agradecer. Eu queria fazer um comentário rápido, que é de uma pessoa que, eu não sei se ainda está online, mas é uma pessoa que comentou lá no início da live que a gente estava demorando muito em apresentar as instituições, né? Mas aí, para a gente construir as referências das instituições que estão pesquisando sobre a filosofia espírita, a gente também precisa falar dessas instituições. E ao falar delas, nós já estamos também falando da filosofia espírita, né? Então não tem como pular essa parte. Então a gente também precisa comentar, né, a importância do Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, a importância do agroespírita, o Instituto Herculano Pires procurando fortalecer também essa pesquisa em torno da filosofia espírita. Então não tem como a gente passar batido dessas questões. E aí eu queria pedir ao Alexandre e à Astrid para fazerem as suas considerações finais, alguma ideia que queiram complementar, enfim, fique à vontade. Alexandre, pode começar por ti? Posso sim. Eu queria só agradecer ao Hilton, à Astrid, um prazer grande dividir esse espaço com vocês, com o DEMEG, todo mundo que estava aqui presente, o pessoal do Agro, o pessoal que não é Agro. Eu vi aqui Márcia dizendo, você precisa conversar com minha filha, Alexandre. Vou procurar você no Facebook e vou ver o que ela tem para a gente trocar figurinha e trocar conhecimento. E dizer que eu fico muito feliz em poder, embora eu não seja da área da filosofia, né, eu sou pedagogo, mas assim, é uma área que me convida sempre à discussão, ao debate, à pesquisa, ao estudo, e dizer que eu estou sempre à disposição, né? Lindenberg sabe disso, a gente sempre está à disposição na busca de aprender. Eu acho que isso aqui é um momento de aprendizado, sempre acredito, né? Freire fala muito na troca, e diz que os saberes se dá a partir da troca, e eu sou um freiriano de carteirinha. Então, eu estou aqui trocando, aprendendo e construindo possibilidades de aprendizado. Agradeço a todos que estão presentes. Lindenberg, muito grato pelo convite. O Wilton também. Astrid, um beijo grande. Foi um prazer te conhecer. Ora. Posso falar? A alegria é toda nossa em poder compartilhar com vocês, né? Eu me engrandeço diante do trabalho do Lindenberg, do Alexandre, que eu pude conhecer, e fico muito feliz, né, de ver, assim, pesquisadores realmente notáveis, né, trazendo à luz a doutrina dos espíritos. E, como eu sempre gosto de dizer, a filosofia é uma atitude de amor.
E compartilhar o amor às ideias é algo muito feliz nessa compartilha com vocês. Agradeço por esses momentos tão profícuos e que aqui seja um ponto de partida para demais reflexões, né? Para que nós possamos todos usufruirmos dessas benesses que o Espiritismo nos traz. Que Deus nos abençoe em nossa jornada, que sejamos cada vez mais iluminados para trazer à luz a filosofia espírita com a grandiosidade que ela merece. Muito obrigada. Gratidão. Olha, eu tenho dito, Astrid, nesse período, que a tecnologia tem nos ajudado a encurtar as distâncias. E essa possibilidade de a gente conversar com pessoas de diversas partes do país sobre o Espiritismo tem sido um aprendizado incrível nesse período. Então, eu só tenho a agradecer a você, ao Alexandre, ao Wilton e a outros companheiros que estiveram conosco nas lives que a gente tem feito nesse período. Wilton, por favor, a palavra é sua. Rapaz, eu queria só agradecer, né? Brilhante, fantástico, sem palavras. É uma noite maravilhosa. Crescemos muito. E só Deus mesmo que nos permite chegar ao momento desse na nossa vida, nessa conturbação toda que a vida, a nossa sociedade está, e ter um momento maravilhoso como esse, né? É fantástico. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que foi falado tanto o Alexandre falou aí as suas falas brilhantes na criação das pontes para o diálogo, vamos deixar essas pontes criadas agora, né? E vamos já marcar aí uma parte 2, o retorno, né? Porque tem muita coisa para ser falada aí, né? A gente percebe que o assunto foi tolhido ao máximo porque o tempo é curto. Então, eu coloco à disposição aqui a nossa parte aqui, que é o espaço da Casa de João Francisco, para a gente, na próxima semana ou depois, Lindenberg aí conversa aí, e fazer junto de novo, depois fazer uma separado com cada, para ter cada um ter o seu espaço para jogar todas as suas ideias, né? Eu tenho escutado muito aí as palestras do Ágora, do Alexandre, e ele é fantástico, não é só isso. Ele mostrou só um pouquinho. Ele é muito mais do que isso. Né? E Astrid, a gente conhecia pouco, mas você abriu para nós uma enciclopédia gigantesca, né, na sua simpatia, na sua cordialidade, no seu conhecimento, na sua capacidade, na sua inspiração, na sua conexão com o mais alto. Você tem uma conexão belíssima com o mais alto, e essa conexão é de distribuir conhecimento, desvendar e distribuir conhecimento. Precisamos construir mais aqui para a gente poder levar para as pessoas. Infelizmente, são poucos os espaços que nos permitem ter uma oportunidade dessa. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. O Lindenberg vai fazer a nossa prece final. Faço. Olha, só para comentar que o pessoal nos comentários pedindo a parte 2, pedindo para continuar depois, tá? Então vamos combinar aí com a Astrid, o Wilton e o Alexandre, para a gente pensar num outro momento. Com muito prazer. Que então, seja logo. Sim. Então vamos fazer a nossa prece para que a gente possa finalizar esse estudo tão rico da noite de hoje, em que podemos trabalhar temáticas ligadas ao Espiritismo, mais especificamente à filosofia, ressaltando esse campo vasto que nós temos de estudos, de pesquisa, e que, ao mesmo tempo, nos fortalece em nossas perspectivas de mundo, em nossas perspectivas também sobre nós mesmos enquanto espíritos. Que possamos agradecer sempre à espiritualidade amiga pelo amparo, pelo apoio, e, claro, ao nosso Pai Criador, ou seja lá qual denominação a gente o chama, nessa nossa relação imanente e, ao mesmo tempo, transcendente com o divino. Gratidão, mais uma vez, que assim seja sempre. Assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Deus os abençoe.
a todos que estiveram conosco até agora. A Casa de João, irmão Francisco, está de parabéns, junto com vocês, por ter promovido esse debate tão rico e iluminado. Espero que tenha, como o Alexandre diz, né, aguçado a curiosidade do pessoal para ir buscar o conhecimento, né? Espera. A minha aguçou, viu, Alexandre? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Nós vamos sair do ao vivo agora.